Na década de 1850, o cacique Seattle, chefe das tribos indígenas Duwamish e Suquamish que viviam na região onde hoje se encontra o território dos Estados Unidos, quase na divisa com o Canadá, recebeu uma proposta do governo estadunidense para comprar as terras de sua tribo, em um claro movimento expansionista realizado pelos Estados Unidos, denominado Marcha para o Oeste. O cacique de Seattle, ao saber da proposta recebida, elaborou e enviou uma carta ao presidente americano da época, Franklin Pierce. A carta entrou para a história como uma demonstração de amor e carinho pela natureza, e suas ideias são exaltadas até os dias de hoje. A seguir, vamos relatar a carta do cacique Seattle. Sobre a carta do cacique de Seattle. Em 1855, o cacique de Seattle da tribo Squamish, do estado de Washington, enviou essa carta ao presidente dos Estados Unidos, Francis Pierre, depois de o governo haver dado a entender que queria comprar o território ocupado por aqueles índios. Faz mais de um século e meio, mas o desabafo do cacique tem uma incrível atualidade. A carta a seguir. O grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos o que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa terra. Como podeis comprar ou vender o céu, a tepidez do chão? A ideia não tem nem sentido para nós. Se não possuímos o frescor do ar ou o brilho da água, como podeis querer comprá-los? Qualquer parte dessa terra é sagrada para o meu povo. Qualquer folha de pinheiro, qualquer praia, a neblina dos bosques sombrios, o brilhante e exumidor inseto, tudo é sagrado na memória e na experiência de meu povo. A selva que percorre o interior das árvores leva em si as memórias do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem a terra do seu nascimento, quando vão andar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem essa terra maravilhosa, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra, e ela é parte de nós. As flores perfumadas são os nossos imãs, os gamos, os cavalos, a majestosa águia, todos nossos irmãos. Os picos rochosos, a fragrância dos bosques, a energia vital do pônei e do homem, tudo pertence a uma só família. Assim, quando o grande chefe em Washington manda dizer que quer comprar nossas terras, ele está pedindo muito de nós. O grande chefe manda dizer que nos reservará um sítio onde possamos viver confortavelmente por nós mesmos. Ele será o nosso pai e nós seremos os seus filhos. Se é assim, vamos considerar sua proposta sobre a compra de nossa terra. Mas tal compra não será fácil, já que essa terra é sagrada para nós. A límpida água que percorre os regatos e rios não é apenas água, mas o sangue de nossos ancestrais. Se vos vendermos a terra, tereis de lembrar a nossos filhos que ela é sagrada, e que qualquer reflexo espectral sobre a superfície dos lagos evoca eventos e fases da vida de meu povo. O maralhar das águas é a voz dos nossos ancestrais. Os rios são nossos irmãos, e eles nos saciam a sede, levam as nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se vendermos essa terra a vós, deveis lembrar e ensinar às vossas crianças que os rios são nossos irmãos também. E deveis partir então e dispensar aos rios a mesma espécie de afeição que dispensais ao irmão. Nós mesmos sabemos que o homem branco não entende nosso modo de ser. Para ele, um pedaço de terra não se distingue de qualquer outro, pois é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo o que precisa. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga. Depois que a submete a si, que a conquista, ele vai embora, à procura de outro lugar. Deixa atrás de si a sepultura de seus pais e não se importa. A cova de seus pais é a herança de seus filhos, ele os esquece. Trata sua mãe, a terra, e seus irmãos, o céu, como coisas a serem compradas ou roubadas, como se fossem pelo de carneiro ou brilhantes contas sem valor. Seu apetite vai exaurir a terra, deixando atrás de si só desertos, isso eu não compreendo. Nosso modo de ser é completamente diferente do vosso. A visão de vossas cidades faz doer aos olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem branco é um selvagem como tal, a visão de vossas cidades, nada possa compreender. Nas cidades do homem branco não há só um lugar onde haja silêncio, paz. É um lugar um só lugar onde ouvir o farfalhar das flores de primavera, o zunir das asas de um inseto. Talvez porque sou um selvagem e não posso compreender. O barulho serve apenas para insultar os ouvidos. E que vida é essa, onde o homem não pode ouvir o pio solitário da coruja ou o coachar das rãs à margem dos rios charcos à noite? O índio prefere o suave sussurrar do vento, esfolando a superfície das águas do lago ou a fragrância da brisa, purificando pela chuva do meio-dia ou aromatizada pelo perfume dos pinhos. O ar é precioso para o homem vermelho, pois dele todos se alimentam.
Os animais, as árvores, o homem, todos respiram o mesmo ar. O homem branco parece não se importar com o ar que respira. Como um cadáver em decomposição, ele é insensível ao mau cheiro. Mas se vos vendermos a terra, deveis vos lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar insufla seu espírito em todas as coisas que dele vivem. O ar que vossos avós expiraram em seu primeiro vigido foi o mesmo que recebeu os últimos suspiros. Se vendermos vossa terra a vós, deveis conservá-la à parte, como sagrada, como um lugar onde mesmo o homem branco possa ir sorver a desaromatizada pelas flores dos bosques. Assim, consideraremos vossa proposta de comprar nossa terra. Se nos decidirmos aceitá-las, farei uma condição. O homem branco terá que tratar dos animais dessa terra como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo de outro modo. Tenho visto milhares de búfalos apodrecerem nas padarias, deixados pelo homem branco que neles atira um trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais importante que o búfalo, que nós caçamos apenas para nos mantermos vivos. Que será dos homens sem os animais? Se todos os animais desaparecerem, o homem morreria de solidão espiritual, porque tudo isso cada vez mais pode afetar os homens. Tudo está encaminhado. Deveis ensinar a nossos filhos que o chão onde pisam simboliza as cinzas de nossos ancestrais, para que eles respeitem a terra. Ensinai a eles que ela é rica pela vida dos seres de todas as espécies. Ensinai a eles que ensinamos aos nossos, que a terra é nossa mãe. Quando o homem cospe sobre a terra, está cuspindo em cima de si mesmo, de uma coisa que nós temos certeza. A terra não pertence ao homem branco. O homem branco é que pertence à terra. Disso nós temos certeza. Todas as coisas estão relacionadas como o sangue que une uma família. Tudo está associado. O que fere a terra, fere também aos filhos da terra. O homem não tece a teia da vida. É antes um de seus filhos. O que quer que faça essa teia, faça a si próprio. Mesmo o homem branco, a quem Deus acompanha e conversa como um amigo, não pode fugir desse destino comum. Talvez, apesar de tudo, sejam todos irmãos. Nós o veremos. De uma coisa sabemos, é que o homem branco vem a descobrir um dia. Nosso Deus é o mesmo Deus. Podeis pensar hoje que somente vós os possuís, como desejais possuir a terra, mas não podeis. Ele é o Deus do homem e sua compaixão é igual tanto para o homem branco quanto para o homem vermelho. Essa terra é querida dele, e ofender a terra é insultar seu Criador. Os brancos também passarão, talvez, mais cedo do que todas as outras tribos. Contaminais vossa cama, eu sufocarei numa noite de vossos próprios excrementos. Mas no nosso parecer, brilhareis altos, iluminados pela força de Deus que trouxe essa terra, e por algum favor especial vos outorgou domínio sobre ela e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos como será no dia em que o último búfalo for dizimado, os cavalos selvagens domesticados, os secretos recantos da floresta invadidos pelo odor do suor de muitos homens e a visão das brilhantes colinas bloqueadas por fios falantes. Onde está o matagal? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. O fim do viver e o início do sobreviver. A equipe do nosso grupo fez uma pesquisa sobre a história dessa carta que o cacique de Seattle teria mandado ao presidente norte-americano, Franklin Pierce, em 1854, em resposta a uma suposta compra dessas terras que até então tinham pertencido à sua tribo, do cacique de Seattle. E antes da gente continuar, parece que é muito importante a gente ressaltar aqui que chefe da língua inglesa tem como correspondente na nossa língua a palavra cacique. Então, se a gente estiver falando português, parece mais adequado a gente se referir ao longo do trabalho a personalidade que escreveu a carta como cacique Seattle, e não chefe Seattle. O texto da resposta do chefe de Seattle tem sido considerado, através de todos os tempos, um dos posicionamentos mais profundos e mais bonitos sobre a defesa do meio ambiente. Porque mesmo ele sabendo que ele estaria pressionado a vender as suas terras pelo grande poder de fogo e a incapacidade dele de combater o homem branco, ele fez esse manifesto, vamos dizer assim, em forma de respeito à sua terra e de muita admiração pelo meio ambiente, e essa carta tem sido considerada atemporal pelo nosso grupo, uma vez que tudo que está escrito aqui nós temos enfrentado hoje em dia. Quando ele diz que nós estamos maltratando os animais, e o que seria de nós sem os animais, nós estamos vivenciando hoje muitas marcas, empresas, fazendo testes de cosméticos e produtos apenas visando lucros em animais, fazendo com que eles sofram em muitas coisas ruins. Nós temos vivenciado o aumento drástico da poluição
e isso tem nos causado muito mal. Então, quando ele diz que quando a gente cuspe sobre a terra, a gente está cuspindo sobre nós mesmos, isso é muito verdade, isso a gente está vivenciando aqui. E a gente gostaria também de trazer a pergunta de por que o cacique Seattle afirma que não pode vender suas terras ao governo estadunidense. Ele compara, tipo, na carta, por exemplo, não se pode vender o céu e o calor da terra, que são fatores que não podem ser comercializados. Você não pode vender o céu, é impossível, o céu não é de ninguém. E ele afirma que toda a terra, assim como toda a areia, todas as folhas das árvores, o brilho do céu e os fatores da natureza são inerentes ao povo em geral, sendo sagrada e muito valiosa, dependendo do cuidado mútuo de todas as pessoas. A Carta do Cacique Seattle representa para a sociedade contemporânea a resistência às grandes empresas que somente visam o lucro, sem pensar nos impactos com a relação à natureza. E como dito pelo cacique, cuspir nessa terra é cuspir em si mesmo, uma vez que a poluição causa até 7 milhões de mortes prematuras por ano. Estamos vivendo uma crise ambiental, que nada mais é do que uma resposta da natureza às inconsequências do ser humano e seus atos, em não se preocupar com os processos naturais de organização dentro de uma perspectiva ecológica. E isso é vivenciado no cotidiano brasileiro, uma vez que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais, dentre eles as queimadas, desmatamento e assoreamento, contribuindo para uma menor diversidade da fauna e flora, ocasionando a extinção de várias espécies ao longo do tempo, indo totalmente contra ao que o cacique Seattle pediu, como um manifesto ao perder suas terras para o homem branco. A Laudato Si é uma encíclica escrita por Papa Francisco em 2015, que indaga os católicos ao redor do mundo sobre a desigualdade social e a distribuição irregular de recursos naturais, principalmente a água potável. O religioso questiona o acesso dos mais pobres a recursos primordiais, principalmente a água, e leva os cristãos a intensificar suas ações sociais, pois seria uma obrigação. Além disso, aponta a atual situação ecológica do planeta e a projeção do cenário de maneira negativa, que necessita de mudanças urgentes. De acordo com o Papa, o planeta e seus recursos naturais são um presente divino de Deus, qual confiou a nós a responsabilidade de guardar e usufruir de maneira responsável tais presentes. Além disso, apontou quão ineficazes são as indústrias e os cientistas na busca de minimizar a degradação ambiental, que precisa ser diminuída radicalmente, e o processo para que isso ocorra está ligeiramente atrasado. A partir do que foi apresentado, pode traçar uma relação entre a Carta do Cacique Seattle e a Laudato Si, apesar da diferença histórica entre os documentos, sendo um publicado no século XIX e o outro na atualidade, mais precisamente em 2015. Ambos os documentos destacam a importância de se preservar e cuidar do planeta Terra. Nesse sentido, é nítido que o mundo globalizado atual continua explorando os recursos naturais de forma desenfreada e insustentável, assim como acontecia nos Estados Unidos do século XIX. Sendo assim, pode-se afirmar que a Carta do Cacique de Seattle é um princípio histórico do conceito de sustentabilidade utilizado pelas pessoas atualmente e difundido pelo Papa Francisco, uma vez que ambos exaltam a importância da natureza e defendem a sua preservação e manutenção. Ambas as mensagens, como já destacado, retratam de forma clara os perigos da relação entre os humanos e a natureza, porém vislumbram uma certa esperança quanto à possibilidade de mudanças, mesmo que inesperadas, e uma clara demonstração de fé, mesmo com a diferença de tempo histórico entre os dois documentos. O planeta Terra passa por um momento de crise. A exploração de seus recursos de forma desordenada devido aos desenfreados padrões de produção e consumo atuais acarreta e acarretará em consequências. Como relatado na encíclica papal Laudato Si, a sociedade precisa ter consciência e lutar contra as destruições que o ser humano vem causando ao meio ambiente. Não podemos ficar parados esperando que o milagre aconteça. Devemos nos basear na forma como os índios da tribo do cacique Seattle se relacionavam com a Mãe Terra. Devemos nos unir em prol de um bem futuro, porque cuidar da terra é cuidar de seus descendentes. Devemos recomeçar, mudar a mentalidade e a postura,
se aliar ao conceito de sustentabilidade e preservar o nosso planeta e sua linda biodiversidade. Isso pode parecer utópico, mas não é. Com união, responsabilidade e consciência, o ser humano pode mudar os rumos do planeta para melhor. Como o próprio Papa Francisco relatou em Laudato Si', há esperanças.